Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos aqui mais uma tarde, né? Essa é a última tarde do mês de julho, de agosto, para darmos início aos nossos trabalhos. Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas àqueles que estão por aqui pela primeira vez. Vamos dar aqui alguns avisos. Essa casa, nós recebemos doações de gêneros, de alimentos, produtos de enxoval, de bebê, artesanatos, trabalho de artesanatos, de livraria, são os nossos livros, as nossas mensagens. Temos o curso de acolhimento e o nosso passo, que geralmente todos os sábados é passo individual, mas de algumas vezes nós também fazemos coletivo. O nosso livro de vibração para colocar o nome daquelas pessoas que precisam, né? E o nosso atendimento fraterno. Teremos agora uma leitura aqui do Evangelho para recebermos as nossas vibrações. O título é: Se soubéssemos. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobra, o reajuste do seu destino, preferiria não ter braço para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera do acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar a acusações descabidas. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão, o contentamento de viver deter-se-ia feliz sob as algemas, santificando no mais pesado deveres. Se o ingrato percebesse o fel da amargura, ou que invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da pátria infatigável da fraternidade da cooperação. Se o glutão enxergasse o desequilíbrio para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à afabilidade e à harmonia. Se soubesse o quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaria do caminho reto. Perdoa, pois, a quem fere a calúnia. De verdade, quando se rende às sugestões perturbadoras do mal, não sabe o que faz. Nós teremos hoje o nosso palestrante, Luiz Carlos Salles, aqui conosco. Seja bem-vindo, já é uma pessoa sempre da casa. O tema de hoje: é possível resistir à influência da matéria, não cedendo a seus arrastamentos? Após essa leitura, nós estamos em vibração, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus, para a abertura da nossa palestra. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, neste momento que estamos na Tua presença, queremos, acima de tudo, agradecer, Senhor, mais essa oportunidade de estarmos aqui. Estar aqui dá para rendermos e conseguirmos aumentar mais ainda a fé em Ti. Te pedimos, Senhor, que nos cubra com as Tuas bênçãos, dando paz, dando harmonia, e que o Senhor possa, nesse momento, através do nosso irmão palestrante, transmitir a sua mensagem para que saímos daqui revigorados, saímos daqui fortalecidos de que temos um ser superior, que nos rege,
que nos guia, que nos orienta e que nos encaminha para que todos nós caminhemos juntos nessa caminhada terrestre, que um dia terminará aí, junto a Ti. Temos que crer, temos que ter fé. O Senhor sempre nos mostra a Tua luz, através dos ensinamentos, através daquilo que o Senhor pode nos mostrar, as palavras e também das nossas ações. Neste momento só temos que dizer obrigado. Damos início ao nosso trabalho. Assim seja. Boa tarde. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz e esteja conosco, agora, hoje e sempre. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Sejamos todos nós bem-vindos. O tema, ou os temas, tema central, o subtema, eu vou fazer quando a nossa querida irmã passou para mim. Eu fiquei imaginando como é que eu podia desenvolver esses temas que não chegasse até umas 6, 6:30 da tarde. Porque realmente é um tema muito profundo, tem muitos significados. Mas não se preocupe não, que eu vou fazer todo o esforço para encerrar conforme a hora da palestra. Então vamos lá. Tema central: educação e espiritismo. Como vocês sabem, educação é ação de educar. Educar, por sua vez, é a ação, é o verbo de levar aos educandos, sejam eles quais foram, a instrução, no caso, a instrução escolar, levar o conhecimento das ciências para que as pessoas possam adquirir os saberes que vai lhes servir para a vida, como também a educação, ou seja, a construção do ser no que diz os seus direitos e os seus deveres, como sendo e sobretudo a construção da moral, do bom comportamento, da boa convivência com as demais pessoas. Então nós temos na arte de educar a educação que instrui e a educação que constrói. Nós estivemos aqui em outubro do ano passado falando sobre o 2º centenário de Allan Kardec, em Paris, e que lá, para surpresa nossa, já que foi a Federação Europeia de Espiritismo na França quem promoveu o 2º Congresso do Nascimento de do nosso querido Kardec, tivemos lá a visita da Organização das Nações Unidas através da Unesco, que é a sua secretaria para a educação, o conhecimento, a cultura, etc, etc. Então, o órgão maior que existe na Organização das Nações Unidas esteve presente num seminário da doutrina espírita. E aí a gente pode dizer com certeza sem errar que educação e espiritismo são sinônimos. Porque toda casa espírita,
todo o centro espírita, todo o núcleo espírita é um educandário. Um educandário bastante forte no que diz respeito à sua capacidade educacional, de levar às pessoas o conhecimento necessário para que elas se tornem mais humanas, para que elas comecem a adquirir aquilo que diz respeito à convivência para com as demais pessoas. E eu fiz aqui uma anotação de um dos maiores educadores, que agora em 2021 foi comemorado o seu centenário, o francês Edgar Morin. Morin lançou aquele projeto de educação, os 7 saberes necessários à educação do futuro, que praticamente todos os países da Europa adotaram o seu projeto educacional, e também vários países aqui das Américas. Eu anotei algumas coisas, peço licença a vocês para ler, que não deu para memorizar tudo. Edgar Morin diz assim, no seu projeto, os 7 saberes necessários à educação do futuro. A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, centrado na condição humana. Estamos na era planetária. Não estamos falando espiritismo, estamos falando no educador. Estamos na era planetária. Uma aventura comum conduz os seres humanos onde quer que se encontrem. Estes devem reconhecer-se sua humanidade comum e, ao mesmo tempo, reconhecer-se também na diversidade cultural inerente a tudo que é humano. Nós vivemos num mundo, naturalmente, com muitas diferenças. Conhecer o humano, diz Morin, é, antes de mais nada, situá-lo no universo e não separado dele. Todo conhecimento deve contextualizar seu objeto para ser pertinente em quem somos, onde estamos, de onde viemos, para onde viemos. Ele foi um filósofo, ele foi um educador, sociólogo, contudo, nós vemos que ele entra aqui naquilo que o Espiritismo veio nos orientando para efeito do autoconhecimento. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Em cima, é possível resistir à influência da matéria? Quando diz a influência da matéria, não é a matéria o corpo, é a sociedade como um todo, a vida material que o espírito encarnado está vivendo. Várias vezes já dissemos aqui, de que até contei uma historinha quando dávamos um curso lá na mansão, em que eu perguntei ao pessoal que estava ali sentado, eu me apresentei dizendo: um bom dia, para começar o nosso curso, eu me chamo, o meu nome é Luiz Carlos, e você é quem? Aí a pessoa que estava ali disse o nome, Zilda. Muito bem, e você é quem? Eu sou Maria de Lourdes. Você é quem? Sou João. E eu fui perguntando, você é quem? Perguntei a 6 ou 7 pessoas. Depois eu voltei aos mesmos. Afinal de contas, você é quem? Mas eu já disse que eu sou Zilda. Eu já disse que sou João. Eu disse, bom, mas é que eu não estou entendendo. Eu estou perguntando uma coisa e vocês estão respondendo  Aí, naturalmente, todo mundo ficou com a interrogação.
Eu disse, eu explico. Quando eu comecei aqui, há pouco instante, eu disse, o meu nome é Luiz Carlos. Eu me chamo Luiz Carlos. E você é quem? Aí você disse, eu sou Zilda, eu sou João, eu sou Francisco. Eu não perguntei o nome de vocês. Eu perguntei, você é quem? Então a resposta não é o nome. Eu sou um ser humano. Esta é a resposta. Isso dizendo a eles no curso. Por quê? Porque a gente vai ver qual o meio mais prático para resistir tal. Um sábio da antiguidade nos disse, conhece-te a ti mesmo. E o que nós acabamos de ler, de onde viemos, para que viemos, onde estamos e para onde vamos. Tudo está dentro disso aqui. O que é o arrastamento do mal? São os males da vida. São as pessoas voltadas para comportamentos amorais, não morais. É tudo isso que a imprensa está nos passando aí, de uma forma que muitas vezes a gente até desliga a televisão ou o rádio, porque a coisa é de uma incidência muito grande. E há possibilidade de a gente não ceder ao arrastamento do mal, a não se deixar levar pelo mal, pelo convite para o mal? Há sim, porque nós somos herdeiros de Deus, de um poder enorme, que se chama livre-arbítrio, vontade própria, a vontade livre de escolher. E nós, por este livre-arbítrio, nós podemos decidir na nossa vida aquilo que for melhor para a gente. Contudo, claro que é necessário a gente ter um devido conhecimento, não só do que sou, para que vim e para onde vou, de uma forma mais real, mais aprofundada, que nos dê uma base de decidir para um lado melhor. E muitas vezes a própria providência divina, quem sabe os espíritos amigos que nos rodeiam, nos induz a um pensamento ou algo que aconteça para nos tirar de um arrastamento, de um comportamento errado que pode até nos levar a perder a própria vida desta encarnação. Acredito que vocês devem estar acompanhando, cada um ao seu modo, as Olimpíadas em Paris. Ontem tivemos o desfile inaugural, aquela beleza toda, com muita chuva e tal, em que deixou de se fazer isso no estádio e se fez isso no Rio Sena, com aqueles barcos, aquelas barcaças enormes e tal. Então eu me lembrei, eu assistindo o desfile, a abertura das Olimpíadas, eu me lembrei de muitos anos, vai fazer agora, 2024, está fazendo 20 anos, quando nós estivemos lá em Paris, exatamente para o 2º Congresso Mundial do Espiritismo, em homenagem ao 2º bicentenário Allan Kardec, em que, depois de uma noite de reunião, um dia todo, já à noite, fomos para o hotel, fizemos o lanche e eu saí, já que o Hotel Ibis fica na parte mais central da França, de Paris, e eu me dirigi, inclusive, em busca de uma daquelas pontes que vocês viram nas filmagens, em que o Rio Sena atravessa toda a cidade de Paris, principalmente no seu centro. São 13 quilômetros de Rio Sena atravessando o centro de Paris, dividido entre os pedaços, uma margem direita e uma margem esquerda.
À margem esquerda a gente via a Torre Eiffel, onde tem uma ponte próxima que facilita a visita à Torre Eiffel. Logo adiante, nós temos uma outra ponte que leva à igreja famosa histórica de Notre Dame, onde na frente da igreja de Notre Dame, eu me dei ao cuidado de medir, eu saí da porta da igreja, fui andando 26 passos depois, estava o marco da cidade de Paris, o marco inicial da cidade. Naquele local vivia uma tribo indígena há milhares de anos e que tinha por nome os índios Paririzi. Paririzi veio dar depois à cidade o nome de cidade de Paris. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque eu vou falar com vocês sobre os arrastamentos do mal, que a gente muitas vezes é ajudado para sair desse arrastamento. Mas para que a gente seja ajudado, também a gente tem que ajudar ao ajudante, levando em consideração que o que a gente quer fazer de forma errada, não correta, nos permitindo o arrastamento, a gente de alguma forma cria uma forma, uma força, um ambiente propício para que essa ajuda aconteça. Aí lá eu me lembrei de uma história que eu já conhecia, de que um homem estava passando por uma situação muito difícil, não só da parte profissional, cuja parte de dificuldade profissional lhe trazia também consequências na vida familiar. E ele chegou a um estado de emoção tão negativa, tão sem fé na vida, que ele resolveu praticar o suicídio, matar-se. Então, numa madrugada, ele chegou às margens do Sena, se dirigindo à Ponte Marie, e ali ele parou, pensou e achou que realmente ele devia se matar. Ele pensou: eu não sei nadar, é só eu dar um pulo lá para dentro do rio, e que no outro dia ou 2 dias depois vou encontrar o meu cadáver. Eu vou me livrar de toda essa situação sofrida pela qual eu estou passando. E quando ele pôs a mão em cima da balaustrada para dar o pulo fatal, a mão dele bateu numa espécie de um pacote, que com o tombo da mão dele caiu no chão. Ele se afastou, curioso, ele agachou-se e pegou aquele pacote, que coincidentemente a sua mão batera e jogara no chão. Então, curiosamente, ele pegou o pacote, começou a abrir e percebeu que era um livro. Ele procurou um poste, uma luminária mais próxima, e quando ele chegou junto, devia ser 1h30, 2h da manhã, quando ele chegou junto à luz, ele viu escrito: Le Livre de l'Esprit, o livro dos Espíritos, naturalmente na sua edição original, o livro dos Espíritos. Ele achou aquilo curioso, o livro dos Espíritos. Àquela altura, a vontade dele de se jogar na água no Rio Sena para morrer já foi quebrada em parte. E então lhe veio a curiosidade de ele levar para casa e ler por que é que aquele livro dos Espíritos chegou na sua mão naquela hora que ele ia praticar o suicídio. E mais, o que mais realmente lhe deixou curioso é que quando ele abriu a página primeira do livro, logo em seguida ele encontrou uma dedicatória em que alguém dizia assim, escreveu: este livro
salvou a minha vida. Espero que você, o encontrando, faça dele um bom proveito. E assinado A. Lohan, que foi a pessoa, não se sabe se há masculino, de um nome masculino ou feminino, mas estava A. Lohan. Ele achou interessante a coincidência. Possivelmente ele pensou, e é bem provável, que alguém também havia tentado se suicidar, porque é comum. Há muitos suicídios na França através do rio. O povo se joga no rio para morrer afogado ali no rio Sena. Então ele levou para casa. Algum tempo depois, Allan Kardec, em sua residência, no seu escritório de trabalho, ele recebeu um pacote. Ele abriu o pacote e estava ali o livro dos Espíritos. Aquele livro dos Espíritos, o próprio livro dos Espíritos, que aquele homem que queria se matar encontrou. E Allan Kardec leu. Este livro salvou a minha vida. Para quem o encontrar, que faça bom proveito. Assinando A. Lohan. E logo embaixo vem uma outra dedicatória. Salvou a minha também. Que Jesus abençoe os seus autores e que lhes dê muita luz para salvar outras vidas. Allan Kardec juntou o livro ao peito e teria uma lágrima caído do seu olho de emoção e de agradecimento a Jesus, porque alguém voltou para agradecer. Então a gente vê como a doutrina espírita tem várias formas de nos mostrar, através de noticiário, de informações, o que ocorre na vida da gente, e isso é instrução, e instrução é educação. A gente sabe, então, de que depende muito de nós mesmos a gente não se permitir ao arrastamento, porque nunca, jamais houve nenhuma encarnação, os Espíritos dizem isso, de alguém que veio, reencarnou com a finalidade de ser ladrão, de ser assassino, de ser isso, de ser aquilo. Para reencarnar, quando já temos alguma possibilidade de entender a nossa destinação, nós então criamos, aceitamos um programa de viver aqui na nossa próxima encarnação. E às vezes até alguns espíritos amigos que trabalham nessa área juntam conosco para nos dar as orientações devidas para que a gente tire da encarnação que vai acontecer logo em seguida o melhor proveito. Por quê? Porque a Terra é exatamente o local para onde os espíritos vêm tomar um corpo para aqui fazer a sua romagem, a sua romaria, a sua caminhada para a sua evolução. A Terra é uma escola. Nós aqui chegamos na escola da Terra, reencarnamos na escola de um lar, que é uma escola familiar. Com o passar do tempo, quando já temos a devida idade, vamos para a escola pedagógica, a escola que vai instruir, que vai educar. E nós temos também a escola que é a sociedade como um todo. Nós aprendemos exatamente através da convivência com as demais pessoas, aprendendo o lado bom e deixando de praticar o lado mau, o lado errado,
que normalmente traz as consequências que servem de exemplo para que a gente não os imite, a gente não faça aquilo que estão fazendo. O outro assunto, vamos sair disso, para poder a gente chegar no nosso tempo. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Essa pergunta, se eu não estou enganado, é a 919 de O Livro dos Espíritos. Um sábio, conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo. Seguinte, este conhece-te a ti mesmo passou a ser conhecido através de Sócrates. Sócrates e Platão, o Livro dos Espíritos registra como os filósofos de 400 anos antes de Jesus, que já eram os cristãos, ou seja, a filosofia, a vida deles era o que vinha a ser 400 anos depois os ensinos e a vivência de Jesus. Então constam três: Sócrates, Platão e Aristóteles. Em verdade, Aristóteles não foi um filósofo como foi ou foram Platão e Sócrates. Aristóteles estudou filosofia com Platão, mas ele também era astrônomo, físico e se dedicava muito a essas ciências, a ponto de, como ele era muito ligado à Igreja Católica, quando Ptolomeu, lá não sei quanto tempo atrás, teria dito que a Terra era o centro do sistema solar, há 400 anos antes de Jesus, havia dúvida, naturalmente, porque não tinha como provar isso, não havia as ferramentas, as instruções, a maquinária, o que existe atualmente. Então, Aristóteles, para satisfazer e se tornar mais simpático à igreja, ele afirmou categoricamente que sim, que a Terra era o centro do sistema universal. Para a igreja isso foi uma beleza, porque a igreja dizia-se a representante de Deus aqui na Terra, a igreja católica, representante de Deus. E se a Terra era o centro do sistema planetário, a igreja tinha toda esta grandeza à sua disposição. Quando mais tarde a gente veio saber que não era nada disso. Mas voltando a Sócrates. Sócrates era um filósofo porque ele vivia filosoficamente. Nem todo mundo que se forma em filosofia é filósofo. Eu mesmo tive um professor de filosofia que ele não era filósofo. Era um bom professor de filosofia, mas não vivia filosoficamente. Eu cheguei a ter uma conversa com ele, assim como se diz, tete a tete, só fulano, tal. Ele disse, rapaz, mas você acha que eu não sou? Eu disse, não, você é completamente diferente de ser filósofo. Você é um cara muito prático, é muito matemático, tudo seu é diferente da filosofia vivida, praticada. Agora, você é um bom professor de filosofia, tal. Mas Sócrates vivia filosoficamente. Ele respirava filosofia. Ele expirava filosofia. E consta de que Sócrates viveu em função da filosofia de Anaxágoras, que era um filósofo famoso, não só na França, ou não só na Grécia, mas também na França, em vários países. Anaxágoras se sobressaía e Sócrates assumiu muita coisa de Anaxágoras, mas Anaxágoras andava como todo filósofo meio tantã, já era assim,
E ele, o Anaxágora, andava pela rua dizendo assim: tudo está em tudo. Tudo está em tudo. E Sócrates um dia foi a ele e disse: mestre, o que é que o senhor está a dizer que tudo está em tudo? Ele teria olhado para Sócrates e respondeu: tudo está em tudo. E saiu, não deu maior resposta. E Sócrates ficou realmente com aquela dúvida, mas aquilo lhe incomodava. A gente vai encontrar em O Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda com os espíritos, pergunta-lhe em relação à propriedade da matéria, a matéria, o átomo materializado, os espíritos dizem a Allan Kardec de que o mundo, o universo, todo ele está aglutinado, vinculado, nada está solto, nada está sem estar vinculado a coisa nenhuma. A propriedade da matéria que vem do átomo, onde quer que seja o estágio que chegue, na sua parte evolutiva, tudo está vinculado, porque tudo está em tudo. Naturalmente, veio isso acontecer no século XIX, mas há 400 anos antes de Jesus, há 2.400 antes, já tinha um filósofo que dizia e repetia: tudo está em tudo. E por que o conhece a ti mesmo? Como dissemos, o Sócrates, muito curioso em querer saber por que tudo está em tudo, tudo está em tudo, ele resolveu ir até Delfos, para o oráculo, o templo dedicado a Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia. Na Grécia havia 6 oráculos ou templos dedicados a Apolo. Apolo, o deus mais querido do seu pai Zeus, o deus maior do Olimpo. Então, Sócrates foi a Delfos, saiu de Atenas, foi a Delfos para perguntar a umas senhorinhas que viviam lá dentro como adivinhas. O povo ia lá para pedir orientações, fazer adivinhações do que tinha acontecido ou iria acontecer. Naturalmente dizem que eram médiuns. E quando Sócrates chegou em frente ao oráculo ou ao templo, ele viu escrito na parte de cima da portada do oráculo: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ele parou. Ele resolveu não entrar. Ele voltou. E voltou já não mais dizendo tudo está em tudo. Ele voltou para dizer: conhece-te a ti mesmo. Procura saber quem és. O que estás fazendo aqui? Por que estás aqui? Então a gente vê o nascer do cristianismo de Jesus a partir desses ensinamentos da filosofia grega com os filósofos Platão e Sócrates. Daí a gente tem a necessidade de realmente nos conhecer. Porque se a gente não se conhece, a gente se ignora. E quando a gente desconhece ou ignora, a gente vive no breu, no escuro. Aí eu trago, que não estava no programa, mas vem agora, eu trago o psicólogo, psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, quando ele assevera, ele que foi o maior, o melhor, o mais famoso aluno
de Freud e que ultrapassou os ensinos do seu mestre, e ele nos diz de que o ser humano é dotado de consciência. Esta consciência é que nós deveremos trabalhar, ser trabalhado. E ele dá 4 estágios da consciência. O estágio inferior, mais baixo. O primeiro estágio é o estado de sono ou de sombra. O estado de sono é como se a gente vivesse dormindo, ou de sombra a gente não enxerga nada. Então é necessário que a gente acorde. É o autodespertamento. Fizemos aqui em 2019, fizemos aqui um seminário que o título foi Despertar é Preciso, e trabalhamos todo esse material de informação baseado exatamente em um primeiro estágio de sombra, de sono. A gente não sabe nada, não temos a menor noção do que somos, o que é que a gente está fazendo aqui. O segundo estágio, um degrau a mais, é o autodespertamento. Nós despertamos. Algumas coisas que acontecem já nos chamam a atenção. A gente já não está tão isolado, a gente já não está tão fora de tudo, porque a gente já está percebendo alguma coisa. Uma luzinha já está clareando o nosso entendimento. Esse é o despertar. Depois vem no terceiro degrau acima o autoconhecimento. Este autoconhecimento é exatamente o salto mais alto do que o anterior, que nós deixamos de passar por quem despertou para se autoconhecer. Eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim e para onde eu vou. Isto é a base do que a doutrina espírita nos ensina. Acredito que a maioria dos expositores que aqui vêm, normalmente abordam de alguma forma esta orientação. Porque muita gente, muito espírita, não leva em consideração este detalhe do autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, mais a vida se torna mais rica, a gente tem mais consciência, a gente tem mais claridade para os nossos atos, as nossas ações, sempre levando aquilo pelo lado bom, fugindo do mal. Que é o bem livre dos Espíritos. É tudo aquilo que está conforme as leis de Deus. E o que é o mal? É tudo aquilo que ele é o contrário. E o que é fazer o bem? Fazer o bem é a prática do amor. Fazer o bem é uma coisa tão boa, é uma coisa tão maravilhosa que nos enriquece. A gente se sente dilatado, como se a gente fosse mais bem a quem o bem faz. E é bom a gente não esquecer, principalmente o espírita, não esquecer jamais de que nós já vivemos muitas vidas antes desta que estamos tendo aqui. No campo da evolução do espírito, o que é o espírito? Allan Kardec perguntou aos espíritos nobres: o que é o espírito? E eles responderam: o espírito é uma energia inteligente. Essa energia inteligente ainda não é humana. As nossas primeiras encarnações como humanos não foram na Terra, foram em mundos mais primitivos. Aqui
já é um passo que nós já demos para merecer um planeta como este, que está passando agora por uma transformação, uma renovação, e que muitos de nós ficaremos depois que ele melhorar, e muitos de nós, por não acompanharmos o seu progresso, a gente vai para um outro mundo igual a este, na sua fase pior. Isso só depende do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Então, fazer o bem é o caminho. Alguém, depois de uma palestra, veio a mim e perguntou: ô Luiz Carlos, o que é que eu posso fazer para não ser alvo dos espíritos maus, dos espíritos obsessores? Eu disse: é simples. Simples, é simples. Porque a vida é sintonia. A vida é sintonia, é energia. Nós somos átomos. Continuamos como átomos, mesmo com essa forma que é energia, que é atômica. Voltando a Allan Kardec, aos espíritos, chegando à parte da evolução, ele disse, perguntou aos espíritos sobre como acontece a evolução para que os seres se distinguam uns dos outros dentro de evoluções diferentes. E os espíritos disseram: a evolução é um todo, tudo evolui, nada está fora da evolução, porque a vida começa no átomo e tudo vem crescer, evoluir, continuando sendo átomo. Por exemplo, os arcanjos de hoje, os espíritos dizendo aí, os arcanjos de hoje, olha, eles nem disseram os anjos, disseram os arcanjos, que estão acima dos anjos. Os arcanjos de hoje foram os átomos de ontem, assim como os átomos de hoje serão os arcanjos de amanhã. Esta é a evolução que não se desprende de que o espírito é uma energia inteligente e que só depende do seu livre-arbítrio, da sua vontade para a sua caminhada evolutiva. E voltando à resposta que me perguntaram, como não está à disposição dos espíritos maus e dos obsessores, eu disse: é fácil, é praticar o bem, porque tudo na vida é sintonia. Tudo na vida é sintonia. Os espíritos maus chegam à pessoa quando ela está praticando o mal, quando ela tem um pensamento negativo, um pensamento de fazer o mal, um pensamento de ter inveja, um pensamento de rodar uma praga. Então abre o campo de sintonia e eles chegam. Mas no momento que a gente tem o bem praticado, ou o bem sentido, ou o coração envolvido pela energia do bem, os espíritos maus não encontram sintonia para chegar na pessoa. Eles passam lá, procuram outro ponto onde eles sintonizam e se aproximam. E lembrando de que quando a gente chegou aqui, a gente trouxe um programa para realizar, baseado em coisas da encarnação passada e até de outras. E quando a gente estamos vivendo aqui agora, nós já estamos fazendo o nosso programa para a nossa próxima reencarnação. E para isso, o que nos aconselham os bons espíritos é que sempre o bem faça parte da nossa programação. Aquela era uma escola de ensino fundamental. Naquele dia, a sala estava festiva. Era aniversário da professora. Os alunos enfeitaram a sala, flores, arranjos,
E quando a professora chegou, ela foi recebida com muitas palmas, cantigas de aniversário. E ela agradeceu, foi para a sua carteira, e os alunos levaram um presente que eles se cotizaram para presentear a professora. Depois que o grupo chegou e tal, deu parabéns, pegou o presente, quando achavam todos que já tinha terminado aquela homenagem, levantou-se lá do fundo Ted. Ted era um jovem que fazia a última série no fundamental. Ele era tristonho, tinha um andar meio arrastado, cabeça baixa. Era uma criança que mostrava como se ele tivesse um retardamento, mas não tinha. Era que ele vivia naturalmente uma vida difícil. Mas ainda assim ele foi até a professora, tirou debaixo do braço que ele tinha levado um pacote que estava enrolado em papel amassado, papel de embrulho. E todo mundo olhando, os colegas olhando em silêncio, mas com um sorrisozinho nos lábios, fazendo pouco caso do coleguinha. E ele chegou e entregou, mudo, calado. Ele entregou à professora. Ela achou estranho aquele pacote de papel amassado. Ela desenrolou e ali estava uma pulseira de vidros coloridos, enfeitando a pulseira, uma pulseira usada, faltando algumas pedras, e um frasquinho de perfume já usado pela metade. Ele entregou a ela e todo mundo sorriu. Ele acanhado, de cabeça baixa. A professora, naquela situação constrangedora, pegou o perfume, usou um pouco o perfume, botou a pulseira no braço e agradeceu. Agradecida, Ted. E ele, calado, baixou a cabeça, foi e sentou lá no fundo da sala. Aquele gesto chamou a atenção da professora. Não pode ser. A criança tem bom coração, tem bons sentimentos, senão ele não me trazia um perfume usado, uma pulseira velha, mas para ele foi um presente que ele me trouxe. E procurou fazer um levantamento da vida do Ted. E ela descobriu de que há 3 anos para trás, logo que ele entrou no curso fundamental, ele tinha boas notas, eram as melhores notas. Ele tinha as melhores notas da sala, mas que de 2 anos para cá mudou completamente. Ela aí procurou saber do diretor da escola se sabia alguma coisa sobre a vida pessoal daquele aluno, e ele disse: a sua mãe morreu, é quem lhe dava toda a assistência. O pai dele é um homem pobre, vive num bairro pobre, se embriaga de vez em quando, e ele é praticamente um garoto inteligente, mas sem nenhum apoio, sem ninguém que o oriente. Daí porque nesses últimos 2 anos ele teve essa caída nas notas, inclusive o próprio comportamento. Aquilo bateu profundamente na professora. E ela achou que devia, a partir daquele dia, ela se dedicar àquele garoto. E isso ela fez. E se dedicou profundamente a ele. Ele voltou a ser uma outra criança. Ele terminou o ano, o curso, com as melhores notas dos últimos 3 meses. O ano seguinte, escolar, muitos daqueles alunos terminaram o curso fundamental, não estavam mais ali, nem o TED.
3 anos depois, a professora recebeu uma carta, era de TED, ele dizendo: professora, eu estou lhe comunicando com muita alegria que eu terminei o meu curso médio. E não poderia acontecer isso na minha vida se não fosse a senhora, que muito me ajudou. A senhora fez tudo aquilo que a minha mãe fazia quando era viva. A senhora não foi apenas uma professora, a senhora foi o anjo que Deus botou na minha vida. Ela ficou muito emocionada e se sentiu muito feliz. Os anos passaram. 5 anos após, ela recebeu uma outra carta de TED, dizendo para ela: professora, eu me formei em Direito. Graças à senhora, eu tive a oportunidade de terminar o meu curso médio e fazer o curso de Direito. Hoje eu sou um advogado, agradecendo a Deus a senhora ter participado da minha vida para que eu chegasse a ter esta grande vitória. E mais uma vez ela se encheu de alegria, de felicidade, de ventura. 3 anos depois, ela recebeu outra carta de TED. Era um convite, dizendo que não abria mão de que ela não fosse ao casamento. O casamento do Dr. Theodore Stuart, um dos mais famosos advogados da província onde ele vivia. E ela ficou muito emocionada de ele estar sempre se lembrando dela. E ela foi ao casamento, botou a pulseira, usou o perfume que ela só usou naquele dia do aniversário, ainda estava lá o resto no frasquinho, e foi, viajou, e foi até o local onde as bodas iam se realizar. E lá chegando, quando ele a viu, ele estava àquela altura já um homem feito, formado, um homem com muito prestígio onde ele vivia, uma sociedade ali presente. Ele foi ao encontro dela: ô professor, eu estava rezando por isso, que a senhora viesse, porque a minha vida aqui hoje não seria uma felicidade completa se a senhora não estivesse vindo. E principalmente que eu estou vendo que a senhora está usando a pulseira que foi de minha mãe e usou o perfume que foi de minha mãe. Muito obrigado. Eu lhe devo a minha vida. Não a vida do ser humano, mas a vida de um jovem que encontrou um caminho novo para si através de uma professora que doou a sua vida em benefício do seu aluno. Ela chorou, lágrimas caíram, ela o abraçou e disse: você abriu um novo caminho na minha vida. Eu é que lhe devo, porque eu era apenas uma professora instrutora. Mas através de você, eu passei a ser a professora construtora, construindo a minha vida por construir a vida de outro e de outros que vieram depois de você. Muito obrigado. É o bem, é o amor. Quando Jesus nos diz: não busqueis o reino dos céus ali ou acolá, porque em verdade eu vos digo que o reino dos céus está dentro da criatura. E em outro momento ele disse: vós sois deuses. Por quê? Jesus nos enganando? Jesus mentindo? Não. Nós somos criaturas de Deus,
criados por Deus, somos filhos de Deus. O DNA de Deus está em nós. Não busqueis o reino de Deus aqui, ali ou acolá, porque ele está dentro da criatura. O que está dentro da criatura? A sede do amor, do sentimento. João, o evangelista, o mais jovem. João começou sendo o seguidor de Jesus, um dos seus apóstolos, aos 17 para 18 anos de idade. João era um poeta. Desde adolescente ele fazia poesias. E um dia ele disse: Deus, Pai, Deus é amor. Toda vez que a gente pratica um bem, a gente está praticando um ato de amor. Este ato de amor é Deus vibrando dentro do coração do seu filho e da sua filha. Já contei aqui, em Roma, 2:30 da manhã, irmã Dulce carregando um pobre coitado que ela apanhou no meio da rua, no inverno chuvoso. Uma repórter correu, foi a ela para dar um furo de reportagem, disse: irmã, em plena madrugada a senhora vai à rua pegar quem está dormindo embaixo de uma marquise, sofrido, sem casa, sem nada. Por que a senhora faz isso? Minha filha, eu faço isso porque eu me sinto alegre em fazer uma coisa que eu tenho certeza que alegra a Deus. Ele se sente alegre por eu fazer isso, e eu me sinto alegre por alegrar a Deus. Alegremos a nossa vida, meus irmãos, praticando tudo. Não somos uma irmã Dulce, não somos um Chico Xavier, mas o bem está no nosso alcance. São milhares e milhares de formas que podemos praticar o bem, e até sem sair de casa, pela oração de um pobre coitado, de um suicida, de alguém que sofre, que estão nos hospitais. Elegemos o bem como nosso roteiro maior de vida, porque Deus está em nós. Todo instante que o bem é praticado por cada um dos seus filhos. Uma boa tarde. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco agora, hoje e sempre. Assim seja. Mas estava bebendo água. Meus irmãos, tivemos agora as palavras do Luiz Carlos na verdadeira aula. E Luiz Carlos disse que se deixasse ele falar, ele ia até 6h30, 7 horas, né, Luiz Carlos? Aí eu estava me lembrando quando eu era menino, ficava ouvindo as histórias. Fique certo de que a sua bagagem, o seu conhecimento, eu me senti agora, nós chegaríamos daqui a 10 horas da noite e não estaríamos cansados, porque os seus ensinamentos é de um irmão viajado. A bondade também é um bem praticado, é o que ele está fazendo. E a bagagem que você tem no Espiritismo, eu digo, nos fortalece. Me chamou a atenção de uma palavra do seu tema, arrastamento. Essa palavra é uma palavra que alguém poderia perguntar: o que é isso? A palavra que a gente não ouve todo dia. Arrastamento. Mas nós temos na área da educação, em um dos nossos colégios, uma frase que eu acho que tem quase todos: a palavra convence e o exemplo arrasta. Esse arrastamento
que leva para o mal, justamente o outro lado é o bem. Então, quando diz a palavra convence, o exemplo arrasta, que sirva de exemplo para todos aqueles alunos que passam ali naquele colégio, não é somente a palavra. O exemplo que ele vê dos colegas, dos professores, e aquilo leva para a vida dele toda. E Anselmo, quando comandou a corporação, ele criou e colocou nas viaturas, o lema dele é "na corrente do bem". E Carlos Barcelos, nesse livro de autoconhecimento, que nós sempre temos ali e compramos, ele diz o seguinte, e é o lema meu: é na corrente do bem que nós nos fortalecemos. Então, com o bem ele destrói o mal. E Luiz Carlos foi muito preciso aqui, precisando de estar nesse despertar. Então é isso aí. Nosso parabéns e que continue divulgando o Espiritismo. Vamos passar agora para a nossa segunda parte. O nosso passe hoje, né, ele é coletivo, então eu pediria aos passistas que pudessem se situar para nós entrarmos numa vibração dessa corrente do arrastamento para o bem, dessa vibração dos nossos irmãos que estão aqui neste momento, encarnados e desencarnados, que eles possam receber as vibrações no caminho de se chegar a Deus. Esse despertar que foi dito aqui é daqueles que ainda não conhecem a tua palavra, a palavra de Deus. É daqueles que vivem no escuro, mas esse escuro é um caminhar que ele poderá chegar. Então aqui hoje nós estamos para rezar, para pedir a Deus, rezar pelos espíritos encarnados, aqueles em evolução, aos nossos irmãos auxiliares que estão aqui conosco, que também façamos as nossas preces para os espíritos em estado de necessidade, aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Queremos, Senhor, te agradecer por tudo e elevarmos o nosso pensamento aos nossos irmãos, ao Coronel Augusto Santa Rita, Divaldo Franco, aos exemplos que nós temos dos ensinamentos da tua palavra. Seres como Irmã Dulce, que é o elo de ligação do amor que foi citado aqui. Que nós possamos ter o poder de perdoar incondicionalmente aqueles que não tiveram essa oportunidade de perdoar as ofensas. Que esse perdão é um fortalecimento para nós todos, e podemos ter essa capacidade e essa fortaleza de perdoar. Que nós possamos retornar aos nossos lares, às nossas casas fortalecidos, e o Senhor possa nos livrar dos males desta humanidade, como o orgulho, a inveja, a vaidade. Possamos ser despojados das qualidades que o Senhor sempre pegou para todos nós. A humildade, a caridade e o amor. Que o Senhor nos acompanhe, nos guarde e nos dê saúde para enfrentarmos o nosso dia a dia. O nosso muito obrigado. Que assim seja.
Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, ser